Certo, tem uma outra informação, outro destaque, porque apesar das declarações sobre o bolsonarismo, o ministro Luiz Roberto Barroso deve assumir em outubro o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Dentre as atribuições, o órgão é responsável por punir juízes e desembargadores que emitem manifestações de cunho político partidário. Segundo o CNJ, as penalidades ocorreram para manter a moralidade do poder judiciário. Vamos repercutir também com os nossos comentaristas, fazer essa projeção, né? Pois não. Precisa ver, eu até pergunto para os meus colegas aqui. Pois não. Como a gente está sempre na mira da Procuradoria da Verdade do governo, que fica falando que a gente faz fake news, a gente pode dizer que eram estudantes da Uni? Que isso é muito sério, né? Porque o pessoal da Uni não estuda. Se a gente falar estudante da Uni, não é fake news? Essa é uma dúvida muito séria que eu tenho. A gente pode falar estudante da Uni? Ligados à União Nacional dos Estudantes, porque não é uma instituição de ensino. Eu acho uma coisa bastante... Não, porque eles não estudam mesmo, só fazem politicagem. Essa é a minha dúvida. Tá certo, vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, que ironia do destino, hein? Luiz Roberto Barroso deve assumir o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em meio a uma situação muito delicada. Seria o inferno astral de Luiz Roberto Barroso, Zé? Que constrangimento, né? Olha, eu me lembro muito bem desse debate sobre o CNJ. A ideia era reformular uma reforma no judiciário, né? E criar uma espécie de controle externo do judiciário. Houve uma reação muito grande, até do próprio Supremo Tribunal Federal, que entendia que o Supremo não podia ser controlado por nada. Mas o debate era controle, inclusive, sobre decisões administrativas, de gestão. O ministro gere o seu gabinete. O presidente do Supremo gere o Supremo, que tem um orçamento, tem funcionários, e há casos, inclusive, de irregularidades nesse setor. E eu me lembro muito bem da deputada Zulaia Cobra, uma advogada conhecida de São Paulo, não é mais deputada, né? Ela que foi a relatora. E ela tentou exatamente tirar vamos dizer, esse superpoder do magistrado, do Supremo Tribunal Federal. Nós falamos muito aqui, Daniel, sobre o Supremo, sobre decisões do Supremo, mas saibam que no interior os juízes metem os pés pelas mãos e fazem uma injustiça muito grande. Eu sei de caso de juiz que numa briga de trânsito decretou a prisão do oponente ali no trânsito e viajou. E deixou o rapaz preso e o delegado sem saber o que fazia. Uma cidade do interior. Apelar para quem, né? Então, existem vários casos assim. Hoje, eu tenho notícia de juízes e promotores que estão administrando a cidade, definindo onde colocar um ponto de ônibus, onde colocar uma escola e assim por diante. Essa, vamos dizer, esta juizite aguda, como diz o ex-ministro Marco Aurélio, ela impregnou na instituição judiciária. Então, houve ali uma tentativa de fazer essa reforma do judiciário, colocando, inclusive, no mesmo patamar, Ministério Público, o juiz e o advogado de defesa. Todos são operadores de direito. A gente vê, por exemplo, no Supremo, a abertura da sessão, entram os juízes, os ministros, né? E entra o representante da Procuradoria-Geral da República, que pode ser o procurador-geral. E lá atrás, nas bancadas, ficam os advogados de defesa. Não é raro o réu falar, mas o Ministério Público vai votar, e o Ministério Público fica ao lado dos ministros, vai para o cafezinho com os ministros, quer dizer, há um desequilíbrio com a defesa. Ela queria mudar isso, não conseguiu. Saiu no quê? No CNJ. E aí o próprio Supremo disse, olha, o CNJ, nós é que vamos comandar. O presidente do CNJ é o presidente do Supremo Tribunal Federal, a presidente no caso, né? Então, é uma blindagem. O CNJ, que era um controle externo do judiciário, que virou palavrão, acabou sendo um anexo do Supremo Tribunal Federal. Então, o CNJ não funciona bem, eu já falei isso aqui, e o ministro do Supremo me mandou uma lista de punições, é verdade, acontece. Juízes lá do interior que exageram, que são expulsos, inclusive sem aposentadoria, em alguns raros casos, né? Mas o CNJ
Era para ser o controle externo do judiciário, mas não funcionou. É um puxadinho, sim, do Supremo. Pois é, agora, Cláudio Dantas, qual a expectativa para a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso no CNJ, esse órgão que pune, inclusive, manifestações políticas? Por exemplo, se ele já fosse o mandatário do CNJ neste momento, qual seria o procedimento dele, hein? Que ironia. Bom, é bom que se deixe claro que o CNJ não tem jurisdição sobre eventuais crimes de responsabilidade de ministros, tá, do Supremo. Isso é a cargo do Senado, exatamente do Senado. Essa conversa ontem que o Barroso teve com o Pacheco meio que pacificou a questão, até porque o Pacheco é interessado, é parte interessada nesse processo, ele também tem desejos de assumir uma vaga no Supremo. Então, a partir daí já não teria a independência necessária para autorizar qualquer tipo de investigação, de apuração, de pedido de impeachment em relação a esse episódio. Não vai para frente. Eu conversei com vários senadores hoje de oposição, me disseram que não há assinaturas necessárias para corroborar aí esse pedido de impeachment. Então esse caso vai ser deixado de lado e daqui a pouco não se falará mais disso, tá? Então o CNJ é isso. Quem assume a presidência do Supremo assume a presidência do CNJ. Tivemos vários ministros que hoje estão aí integrando a corte, que já tiveram esse posicionamento, já tiveram essa posição, já lideraram o órgão que tem esse poder de fazer as correições, né, em cada vara federal. Aliás, é um trabalho que muitas vezes é necessário, justamente em função de abusos que são cometidos, né, de brigas, às vezes, locais que acontecem. Agora mesmo, o Corregedor Nacional, o ministro Salomão, poucas semanas esteve lá, desembarcou na 13ª Vara em Curitiba para tentar pacificar a situação lá, porque virou realmente uma disputa ali de poder, uma disputa política, com aquele juiz, o Apio, fazendo aí coisas que não estariam dentro aí das normas, usando também a máquina aí para reativar até processos que já tinham sido arquivados da gestão do Sérgio Moro. Enfim, virou realmente uma bagunça aquilo lá, e foi necessário que o ministro Salomão desembarcasse lá, abrisse a correção para pacificar a situação. É bom que se diga que, inclusive, esta briga lá, ela vinha sendo operada politicamente até por grandes advogados que integram bancas que atuam no Supremo. Eu recebi relatos de vários deles que iam lá, conversavam. O próprio Apio, né? O Apio, quando foi afastado pelo TRF4, recorreu a vários desses advogados, recorreu a autoridades do governo Lula, criou um constrangimento enorme. Então, assim, há muita hipocrisia, há muita farsa em toda essa discussão, né? Então, tudo bem, os ministros que estão no topo da cadeia alimentar do judiciário, eles necessitam ter, e existe esse código de conduta, necessitam ter essa autocontenção, necessitam ser o exemplo para quem está lá na ponta. Não pensem que quando há um excesso por parte de um desembargador, de um juiz de primeira instância, que aquilo se dá simplesmente porque passou na cabeça do sujeito fazer, ou quando um procurador exorbita nas suas funções. Isso é porque há um ecossistema que permite isso. Porque quando você tem um ministro do Supremo conversando com um político, fazendo política, preocupado com aquilo que está sendo votado, fazendo converscote com brancas de advocacia, jantando, almoçando, encontrando em hangar com lideranças políticas, tudo isso está errado. O Eduardo Cunha relata no livro dele encontros de ministros da Suprema Corte com ele durante o processo de impeachment. Está certo isso? Não está nada certo. Então, mais uma vez, e aí reforçando aí toda a argumentação exposta, técnica exposta de forma excelente sempre aí pelo Pavinato, é preciso seguir a lei e respeitar o mínimo, né? Os princípios que estão postos são autoridades que têm um peso institucional enorme e, a despeito do que disse um outro ministro há pouco tempo, né? De que o STF é o editor da nação. Não. O STF tem que ser o guardião da Constituição, tem que aplicá-la. Não existe editor da nação. Existe a nação, existe a sociedade, existem as instituições. E elas precisam se respeitar
respeitar a Constituição, a sua autonomia, a sua independência, e as suas autoridades precisam estar à altura dessas instituições. Importante lembrar para a nossa audiência que o CNJ também aprovou impor um veto ou apoio ou crítica de juízes a políticos nas redes sociais. Tiago Pavinato, pode causar preocupação à classe dos juízes e magistrados a chegada de Barroso ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ? Sim e não, né? Quem está a fim de fazer a sua, como é que eu posso dizer isso? Fazer a sua desforra político-partidária progressista é uma maravilha, né? Vai estar em casa. Agora, aqueles que tiverem uma opção política oposta, esses já estão tremendo. Mas eu me pergunto o seguinte, já que tiraram o Deltan, não fizeram, o TSE ele inovou a legislação, né? Ele falou, o Deltan ele tinha lá reclamações e sindicâncias, não tinha processo administrativo, mas isso poderia vir a se tornar um processo administrativo disciplinar que poderia vir a culminar numa condenação que poderia vir a exonerá-lo ou poderia vir a aposentá-lo compulsoriamente. Aí eu me pergunto, a despeito do fato do Barroso tomar assento na cadeira do presidente do STF, eu me pergunto, não importa que o presidente do STF seja ao mesmo tempo presidente do CNJ. Se o CNJ está aí para vir a julgar os bons e os maus juízes por questões funcionais, eu me pergunto, não poderei ler eu a Constituição de modo a dizer o seguinte: se o presidente do STF tiver envolvido num caso que pode vir a trazer contra ele uma reclamação no CNJ, que pode vir a condená-lo a uma advertência, a uma pena de censura, isso também é um caso de inelegibilidade para sentar-se na cadeira de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Por que não se faz isso? Porque existe o corporativismo. Tudo é corporativismo. Corporativismo no Brasil e estabilidade no Brasil são dois males mais perversos do que a pouca saúde e a muita saúva que falava Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Os juízes do Brasil e os membros do Ministério Público formam uma verdadeira casta de príncipes do Estado. São príncipes inamovíveis do Estado, que só perdem o seu posto na corte quando os seus pares decidem fazê-lo. Eles estão acima do bem e do mal, podendo inclusive descer ao nosso chão de cidadão comum e fazer o mal, porque isso se tornou de fato um corporativismo impenetrável e incorrigível, enquanto nós, cidadãos comuns, continuarmos a eleger para a Câmara dos Deputados em Brasília e para o Senado gente que não conhece aquilo que vota, gente que não conhece aquilo que aprova. Volta ao exemplo da Soraya Trambique, que era senadora quando aprovou a lei de abuso de autoridade, e a lei de abuso de autoridade diz que quem está fazendo a pergunta, se o perguntado não quer responder, ele não pode continuar perguntando, que isso é crime. Se ela que aprovou a lei não conhece, é claro que nenhum abusador da sua autoridade vai sentir o peso da lei. Veja, nós falamos que tem a LOMA, a Lei Orgânica da Magistratura, tem a própria Constituição. Aliás, eu estava conversando com um colega advogado esses dias, nós estávamos falando de uma defesa, eu li a peça contestatória dele, ele citava a Constituição, eu falei, não, tira a Constituição, senão você enfraquece seu argumento. Não cita a Constituição, não, ela enfraquece a defesa.
Então, além da loma da Constituição, da lei do impeachment, que é de 1950, senhores, do Estatuto do CNJ, do Estatuto do CNMP, que tem previsões bastante parecidas. Veja, nós estamos falando de um corpo legislativo que fala a mesma coisa. E mesmo com esse monte de lei que fala a mesma coisa, condenam a mesma coisa, a gente não consegue corrigir as coisas. Como é que a gente pode falar em elegibilidade de alguém que afronta há anos a fio? Não é de hoje. Em toda oportunidade ele desafia tudo aquilo que o CNPJ, o CNMP, ele tem que combater. Então tem que haver essa novidade, essa solução. Ele é inelegível para ser presidente do CNJ. Não é possível que ele seja presidente do CNJ. É a mesma coisa de eu pensar aqui de chamar o Nardoni por um conselho tutelar. Olha onde é que a gente está chegando, e tudo isso por culpa nossa. E muitas vezes, quando eu digo nossa da população, uma população que não tem educação nenhuma para saber o que faz um deputado e um senador. Para trocar por uma dentadura um voto num vagabundo que não respeita as próprias leis que vota, as próprias leis que propõe ou aprova. Por quê? Porque nós não temos escola, e quando tem um experimento de escola, como as escolas cívico-militares, que dá certo, vem o Lula, olha e fala: nossa, tá vindo aí uma geração que vai saber fazer conta, acaba com isso. E o Congresso silencia. Por quê? Olha esse Congresso. Eles também vão perder em uma geração o seu eleitorado, porque lá eles aprendem lógica, aprendem matemática e língua portuguesa. Então, meus senhores, enquanto nós não corrigirmos essa questão primordial da nossa democracia, nós vamos estar debaixo de um ativismo judicial, porque os únicos que podem colocar na parede aqueles que malversam a função de juiz e promotor são os nossos legisladores. Mas os nossos legisladores estão mais sujos do que o bom, velho e conhecido, bom eu não sei, mas o velho e conhecido pau do galinheiro. Expectativas para o comando do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que será presidido por o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, a partir do mês de outubro. Vamos mais uma vez ao Rio de Janeiro. Mota, em 2008, o CNJ instituiu o Código de Ética que proíbe a participação de atividade político-partidária por juízes. O que podemos esperar de Luiz Roberto Barroso à frente do CNJ? O CNJ faz o controle administrativo, financeiro e disciplinar do judiciário. Só um órgão fica fora desse controle. E eu vou deixar para vocês adivinharem que órgão é esse. O problema de quem julga os julgadores é um problema antigo. Há até uma frase em latim que eu não vou me arriscar a pronunciar aqui, depois o Pavinato vai explicar qual é a pronúncia correta. Mas é a pergunta: quem julga os julgadores? Há controvérsias se o melhor instrumento para disciplinar o judiciário é um conselho. Até disciplinar, essa palavra não soa muito bem. O modelo da tripartição de poderes da República, né? Nós temos legislativo, o executivo e o judiciário. Esse modelo já tem os famosos freios e contrapesos. Isso já deveria ser controle suficiente. Isso e a atuação consciente dos próprios magistrados, que formam a grande maioria, os magistrados que têm plena consciência do seu papel e da sua responsabilidade. Mas vejam bem, hoje me dizem que na maioria das faculdades de direito do Brasil, antes de ter qualquer contato com as teorias clássicas do direito, o estudante já recebe para ler o livro Vigiar e Punir, do marxista Michel Foucault. Esses estudantes
que começam na universidade lendo Foucault serão os futuros defensores públicos, promotores e magistrados. E aí é que está o problema.